Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Nesta aula eu vou falar sobre norma culta e preconceito linguístico, assuntos muito importantes para você que vai prestar vestibular e para você que vai fazer a prova do Enem. Esses temas são muito cobrados nessas provas e você precisa saber como esses temas são exigidos para você não errar na hora da prova. Então, nesta aula eu vou trazer conceitos importantes e também vou resolver duas questões do Enem no final da aula. Então, fica aí até o final. Eu vou começar propondo a seguinte reflexão. Sabe as suas roupas de festa, suas roupas chiques? Então, elas são apenas uma parte do seu guarda-roupas. Não são? Então, elas representam uma pequena parte do seu guarda-roupas, ou uma grande parte, não sei como é o seu guarda-roupas, mas elas não representam o seu armário todo. A mesma coisa é a norma culta. A norma culta é apenas uma parte da língua portuguesa. Ela não representa toda a língua. É por isso que você não usa a sua roupa chique em todos os ambientes. É por isso que a gente não deve empregar a norma culta em todas as situações de comunicação. A norma culta está relacionada a situações mais formais de comunicação. Ela está relacionada a uma escrita mais monitorada. O que é uma escrita monitorada? É quando você está escrevendo um texto acadêmico, você está escrevendo um e-mail no seu ambiente de trabalho. É uma escrita com a qual você precisa ter cuidado, né? Você precisa pensar para escrever. Uma escrita menos monitorada é aquilo que você escreve ali nos aplicativos de troca de mensagens para os seus amigos, para os seus familiares. Essa é uma escrita menos monitorada, que não precisa necessariamente empregar a norma padrão, a norma culta. Mas em ambientes formais, você precisa empregar a norma culta. Então, eu quero que você pense na norma culta como uma parte da língua, assim como as suas roupas chiques representam uma parte do seu armário. Beleza? Você não vai usar suas roupas chiques em todas as situações. Você não precisa usar a norma culta em todas as situações, mas você precisa ter as roupas chiques para quando você vai a lugares chiques, para quando você vai a festas. E você precisa dominar a norma culta para circular em diferentes situações de comunicação, para que você tenha acesso a situações mais formais. O domínio da norma culta é importantíssimo para a sua vivência em sociedade, para o seu trabalho, para que você passe em uma prova específica, por exemplo, para que você faça a redação do Enem, para que você depois seja aprovado em um concurso público. É por isso que se ensina a norma culta, a norma padrão nas escolas, para que você utilize essa norma mais formal em ambientes mais formais em que ela é exigida. E o preconceito linguístico, professora? O preconceito linguístico é a discriminação relacionada ao modo como as pessoas falam. Mas se você prestar atenção, essa discriminação não está apenas relacionada ao modo como as pessoas falam, porque ela revela um preconceito muito maior, um preconceito em relação à origem das pessoas, um preconceito em relação à classe social das pessoas ou ao nível de escolaridade das pessoas. Então, o preconceito linguístico, ele revela outros preconceitos também. Eu trouxe aqui 3 aspectos importantes, então, desta aula e que você precisa ter em mente. Primeiro aspecto, a língua é diversa. Você precisa respeitar
respeitar a diversidade da língua. Isso é muito importante para a sua vida e para as provas que você vai fazer, as provas de vestibulares, a prova do Enem. Então, essas provas, elas valorizam muito a diversidade da língua. Elas não vão ter uma abordagem preconceituosa da língua, tá bom? Então você precisa se despir desse preconceito, se é que você o tem, para fazer as provas, se você quer passar no vestibular. Então vamos lá. A língua é diversa. O português falado no Brasil apresenta inúmeras variedades legítimas. Então veja, existe a norma padrão, que é o conjunto de regras determinado pelas gramáticas. Você precisa conhecer a norma padrão, você precisa dominar a norma padrão, todo mundo deveria ter acesso à norma padrão. Mas ela não representa a língua inteira, tenha isso em mente. Segundo aspecto, a norma culta é importante. Ela amplia oportunidades acadêmicas e profissionais e deve ser aprendida na escola. Então não é assim, então a gente pode falar de qualquer jeito que tá tudo certo. Tá tudo certo dependendo do contexto. Mas é importante que todas as pessoas tenham acesso aos benefícios trazidos pelo domínio da norma culta. É por isso que se ensina nas escolas. Terceiro aspecto importante, relevante para esta aula: respeitar a diversidade linguística é fundamental. Então a gente precisa combater o preconceito linguístico. Aprender a norma culta não significa desprezar outras formas de falar. Isso você precisa ter em mente sempre. Então, resumindo, para você anotar aí, antes de a gente ir para a resolução das questões do Enem, que eu separei para esta aula. Norma culta, variedade da língua associada a situações formais e a falantes escolarizados. Preconceito linguístico, discriminação contra pessoas por causa da forma como falam. Importante mencionar que o preconceito linguístico está frequentemente associado ao preconceito social, ou seja, ao preconceito como as pessoas pobres falam. Beleza? Então, a gente não dissocia o preconceito linguístico do preconceito social. E tenha em mente, todas as variedades linguísticas são capazes de comunicar. A escola ensina a norma culta para ampliar a participação social dos estudantes, mas sem desvalorizar outras formas de uso da língua. Isso é importantíssimo mencionar. Vamos agora resolver duas questões do Enem sobre esse tema. O Enem adora esse tema, então todas as provas que você pega do Enem tem várias questões sobre variações linguísticas e também sobre preconceito linguístico. Vamos lá, primeira questão. É o seguinte texto: falar errado é uma arte, Ernesto. No dia 6 de agosto de 1910, Emma Ricine Rubinato pariu um garoto sapeca em Valinhos e deu a ele o nome de João Rubinato. Na escola, João não passou do terceiro ano. Não era a área dele, tinha de escolher outra. Fez o que apareceu, foi ser garçom, metalúrgico, até virar radialista, comediante, ator de cinema e TV, cantor e compositor de samba. Como tinha sobrenome italiano, João resolveu mudar para emplacar seu samba. E como ia mudar o sobrenome, mudou o nome. Virou Adoniran Barbosa. O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro da roça. Virou ícone da música brasileira. O mais paulista de todos, falando errado e imitando Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que Adoniran fez para a letra Bom Dia Tristeza, de autoria do Poetinha, que é o Vinícius de Moraes. Coisa de arrepiar. Para toda essa gente que implicava, Adoniran tinha uma resposta neo-erudita. Gosto de samba e não foi fácil para mim ser aceito como compositor, porque ninguém queria nada com as minhas letras que falavam nós vai, nós fumo, nós fizemos, nós peguemos. Acontece que é preciso saber falar errado. Falar errado é uma arte, senão vira deboche. Ele sabia o que fazia.
Por isso, dizia que falar errado era uma arte, a sua arte, escolhida a dedo porque casava com seu tipo. O samba de Ernesto é um monumento à fala errada, assim como Tiro ao Álvaro. O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. Então, o samba de Ernesto é uma música que explora a linguagem popular, né? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fumo, não encontremos ninguém. Então é desse jeito a música. Só para que, se você não conhece, para que tenha aí a contextualização. O falar errado aí é a questão. O falar errado a que o texto se refere constitui um preconceito em relação ao uso que Adoniran Barbosa fazia da língua em suas composições. Pois esse uso, então aqui a gente está falando de preconceito linguístico. Preconceito linguístico de que trata o texto, né? O erudito podia resmungar, ou seja, podia ter preconceito em relação às letras do Adoniran, mas o povo se identificava. Então, de novo, vou reler aqui a questão. O falar errado a que o texto se refere constitui um preconceito em relação ao uso que Adoniran Barbosa fazia da língua em suas composições, pois esse uso, letra A, marcava a linguagem dos comediantes no mesmo período. Letra B, prejudicava a compreensão das canções pelo público. Letra C, denunciava a ausência de estilo nas letras de canção. Letra D, restringia a criação poética nas letras do compositor. Ou letra E, transgredia a norma padrão vigente à época. Então vamos lá. O uso que o Adoniran Barbosa fazia da língua em suas composições marcava a linguagem dos comediantes? Não, ele era comediante de rádio, mas não era isso que marcava a linguagem dos comediantes, o texto não fala nada sobre isso. Prejudicava a compreensão das canções pelo público? Pelo contrário. Aqui, ó, o público, o povo, se identificava, porque entendia. Letra C, denunciava a ausência de estilo nas letras de canção? Não, pelo contrário. Era esse falar errado que marcava o estilo do Adoniran. Letra D, restringia a criação poética nas letras do compositor? Não, compositor incrível. Não, esse uso da língua não restringia a criação poética de forma alguma, às vezes até ampliava essa criação poética, porque era sua marca. Letra E, transgredia a norma padrão vigente à época. Sim, ele transgredia a norma padrão porque ele não obedecia à norma padrão. É a letra E. Então, esse uso gerava um preconceito porque era uma transgressão. Ele não seguia as regras da norma padrão. A alternativa correta é a letra E. Segunda questão que eu selecionei para ilustrar esta aula sobre norma culta e preconceito linguístico. Uma questão do Enem aqui. Traz o seguinte texto. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta pra Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal, eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro para concluir. Se a sua linguagem, a lusitana, a de Portugal, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Bom, temos aqui um texto sobre o preconceito que os falantes do português brasileiro sofrem em Portugal, um preconceito linguístico. E a questão diz o seguinte: o texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro.
Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Qual a causa desse preconceito dos portugueses em relação ao português brasileiro? Então aqui, quando a gente está falando em se deve, a gente vai pensar na causa, tá? A causa do preconceito. Letra A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. O texto não fala nada sobre a dificuldade de consolidação da literatura brasileira. Letra B, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa, também não cita os graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa. Não, que uns estudam mais, outros estudam menos. O preconceito não se deve a isso, ao grau de instrução. Principalmente porque aqui está falando do preconceito em relação aos escritores brasileiros, né? Letra C, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos, ou seja, portugueses, creem ser falada em Portugal. Então, veja, vamos, já que a gente volta para a letra C. Letra D, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa, não fala nada sobre intercâmbio cultural, então muito cuidado com esse tipo de alternativa, porque é uma alternativa que pode induzir ao erro, já que o candidato lê, existe intercâmbio cultural, existe, então vai marcar a letra D. Não, não é disso que a questão está falando, hein? Cuidado. Letra E, a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Existe uma distância territorial, você pode ser induzido ao erro para marcar essa alternativa, mas também não é a letra E, porque essa não é a causa do preconceito. Qual é a causa do preconceito sofrido? É a existência de uma língua ideal. Então, alguns falantes do português de Portugal creem que existe uma língua ideal e que essa língua ela é falada em Portugal, não pelos brasileiros. Então, a causa, esse preconceito em relação ao português brasileiro se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. Então, essa língua que é falada em Portugal seria, para esses falantes, superior à língua falada no Brasil, ao português brasileiro. A alternativa correta é a letra C. Nesta aula falamos sobre norma culta e preconceito linguístico. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.